Como ter uma fábrica de blocos lucrativa? Isso é a pergunta e o desejo e o anseio de todo mundo que está do outro lado aí. Então nesse vídeo a gente vai passar para vocês alguns passos do que vocês devem analisar, estudar e entender para que você de fato tenha uma fábrica de blocos de sucesso, que afinal de contas todo mundo quer lucro, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, hein? Então pessoal, o primeiro passo mais importante eu diria é se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo. Lembrando para vocês, aqui na descrição do vídeo a gente tem um link totalmente gratuito com vários e-books falando sobre vários assuntos, totalmente gratuito para vocês, está disponível para vocês lá. Brincadeiras à parte, né? Mas curtir o vídeo, se inscrever no canal é muito importante para nós, nos ajuda e nos motiva a trazer mais conteúdos para vocês. O primeiro passo de fato que eu vejo é o interesse e a vontade de empreender no nosso ramo. Então você precisa, primeira vontade que você tem que ter é, eu quero entrar nesse ramo, eu gosto desse ramo. Eu diria que isso aí é o primeiro passo e fundamental para você dar todos os outros passos que vão vir na sequência. O segundo detalhe a ser levado em consideração é por que eu quero investir nesse ramo? Por que eu quero entrar no ramo? Entender de fato que o nosso mercado está numa plena ascensão, a gente está ganhando muito mercado. O bloco de concreto está ocupando uma lacuna muito grande do tijolo cerâmico e o pavimento de concreto também está ocupando um espaço muito grande que ele antes era só dominado pelo asfalto. Então a gente está no nosso ramo ganhando muito mercado. E entender por que nós estamos ganhando esse mercado. Você entendendo o motivo dos blocos estarem ocupando, do pavimento estar ocupando espaço no mercado, você entendendo esse motivo, também vai te gerar confiança de você investir no ramo e também vai te gerar muito argumento de venda para o teu cliente final. Então entender esse processo é muito importante. O terceiro ponto, ou o terceiro passo, é você entender a sua região. Pessoal, o Brasil é muito grande, nós somos quase um continente, então cada região tem uma particularidade, cada região tem a sua realidade. Tem regiões do Brasil que o pavimento de concreto está ganhando um espaço absurdo, mas o bloco às vezes nem tanto. Tem outras regiões que o pavimento ainda não entrou com tanta força, mas o bloco de concreto está entrando com muita força. E tem regiões que são agraciadas e abençoadas que as duas demandas estão muito boas. Então, primeiramente, entender o que de fato a tua região está necessitando. Luiz, mas a minha região aqui não tem nenhuma fábrica de blocos. Pode ser um excelente sinal. Pode até comentar, Luiz, mas na minha região aqui o pessoal não aceita muito bloco. Será que não aceita ou é porque não tem um bloco de qualidade? Então tem que analisar todos os detalhes e às vezes já tem várias fábricas, tem vários blocos de concreto, às vezes pode ser um dificultador também. Porém, aquela região já é difundida. Regiões que não tem tantas fábricas de bloco também é uma vantagem, porque você vai ter todo o espaço para trabalhar. Então, entender o que a tua região está carente para você poder investir e poder se dedicar naquilo que de fato vai te trazer mais retorno. Entendendo o que a tua região de fato precisa, a quantidade que ela precisa, você vai começar a estudar talvez a sua fábrica. O que a sua fábrica precisa ter para atender essa demanda. Vamos colocar assim, Luiz, eu precisaria de uma máquina muito grande, porque a minha região tem muito espaço a ser explorado. Entenda que talvez você tenha que fazer um grande investimento. Ou não, Luiz, a minha região ainda vou difundir, eu ainda vou trabalhar com os blocos de concreto ou com a pavimentação, ela ainda não é bem difundida. Talvez um grande equipamento não seja o ideal para você. Então, entendendo que de fato o mercado vai te exigir em termos de qualidade, de preço, custo é muito importante, porque o custo está totalmente ligado aos equipamentos que você vai investir na tua fábrica. Entendendo essa demanda, você vai poder também direcionar aonde você vai colocar o teu investimento e que porte de empresa você vai montar. Lembrando que quanto maior for o porte de empresa que você precisa ter, mais acessórios você vai precisar ter. Isso vai resultar em mais investimento. E lembrando, você também vai ter que ter uma área maior para poder comportar toda essa tua produtividade. Vai ter que ter uma logística muito eficiente para poder entregar esse material. Então a gente já viu situações, por exemplo, assim, de clientes que compram equipamentos para fabricar 12, 15 mil blocos, porém eles não tinham o caminhão para fazer a logística de entrega. E isso gerou outros problemas. Então entender muito bem o que a tua região está demandando para você também ver para que lado você vai investir. Outra situação muito importante é você avaliar se a sua região já tem fabricante, analisar quais tipos de equipamentos esses fabricantes já têm. Uma vez que esse fabricante tiver o equipamento classe B, vamos colocar assim, a partir do momento que você entrar com o equipamento classe B também, você vai estar de igual para igual com ele.
Se você entrar com equipamento classe C, você vai entrar um pouquinho inferior a ele. Significa que a margem de lucro desse o teu concorrente é maior do que a sua. Se você entrar com equipamento classe A, significa que a tua margem de lucro vai ser maior do que a do teu concorrente que já existe. Então analisar também ao teu entorno, o que já tem, como é que o pessoal está atendendo, qual que é a qualidade do produto, para você entender que você precisa focar na qualidade. E não é porque o teu concorrente talvez não entregue qualidade que você vai fazer um produto de qualquer maneira. Não, sempre na qualidade. Às vezes o teu concorrente já te entrega um produto de qualidade, entenda que você tem que entregar ou igual ou superior a ele. Então entender quem está ao seu entorno é muito importante também, tá? A partir desse momento que você entendeu qual que é o tipo de equipamento, qual que é o tamanho do equipamento que você vai colocar, a estrutura que você vai precisar ter para comportar essa produção que você almeja, entenda que você também tem que fazer um planejamento da sua estrutura e da sua logística. Está totalmente atrelada àquilo que o equipamento vai produzir. Não adianta nada você produzir bem, bastante, e você não conseguir escoar essa tua produção. Então não vai fazer sentido. Lembre-se que numa fábrica, numa indústria de artefatos de cimento, todos os setores precisam conversar, desde o setor de venda, o setor de produção, o setor de entrega, todos esses setores eles precisam entrar em harmonia para que a sua empresa seja uma empresa saudável. Então não errem nisso, tem muitas pessoas que estão colocando equipamentos além daquilo que de fato o mercado exige e tem pessoas colocando equipamentos grandes, porém não está dando conta de alimentar esses equipamentos. Muitas das vezes é melhor você comprar um equipamento menor, investir nos periféricos ao redor da sua fábrica e você conseguir extrair o máximo de produtividade daquele equipamento. Uma outra situação que a gente precisa no ponto inicial levar muito em consideração. Galera, mão de obra, né? A mão de obra hoje está sendo um dificultador. Pela falta de mão de obra, às vezes sim, mas a questão é a falta de engajamento dessa mão de obra. Lembrando que toda vez que você automatiza os processos da sua empresa, em tese você melhora a sua mão de obra. Quer dizer que você vai eliminar essa mão de obra? Não, muito difícil você eliminar a mão de obra de uma fábrica de blocos de concreto. Muito difícil. Porém, às vezes com mais tecnologia e tudo mais, você consegue elevar o nível da mão de obra. Isso gera mais estabilidade. Então lembre-se, para você que está começando aí do outro lado, quanto menor for o teu equipamento, quanto mais processos manuais estiverem presentes na sua fábrica, maior será a sua dificuldade com mão de obra. Isso é nítido, tá? Salvo os casos que às vezes o pai comprou com o filho uma máquina e chamou um tio ali, eles mesmos operam, eles mesmos vendem. Beleza, salvo esses casos, quando você quer investir, você precisa da mão de obra para de fato produzir. Quanto mais manual for o seu processo, pior será o seu processo com a mão de obra. Entendeu? Então a gente tem visto isso nas fábricas com processos de automação, elas têm menos problemas com mão de obra, por diversos fatores. A ergonomia de trabalho é melhor, a rotina de trabalho é melhor. Entenda que a tua mão de obra ela também quer se sentir com o dever cumprido, trabalhar todo dia, dar tudo certo. E às vezes quando é muito manual, as pessoas cansam, depende muito da habilidade manual delas e nem todas as vezes tem essa habilidade. Então quanto mais automatizado for o processo, quanto mais os equipamentos resolverem esses processos mais braçais e mais pesados, melhor vai ser teu resultado. Uma outra situação assim importantíssima, entenda o produto. O que é entender o produto? O que é um bloco de concreto? O que é um pavimento de concreto? Quais são as normas que regem a qualidade desses produtos? Entendam sobre isso, pessoal. Estudem as normas, vão a fundo, vão atrás de informação, porque às vezes tu tá vendo o bloco do teu amiguinho do lado aí e tu tá achando que é bom. E às vezes aquele bloco tá fora de norma. Então nem ele entende na norma e nem você. Não dependa disso. Vá você atrás das informações, entenda o que o bloco de concreto, quais são as classes de resistência, 3 MPa, 4 MPa, 6 MPa, 8 MPa, o que são essas classes, o que elas atendem, domine esse processo. O pavimento, 35 MPa, por que tem 35 MPa? Como é que faz o teste de rompimento para saber se tem 35 MPa? Fora o rompimento, quais são os outros testes de abrasividade? O que mais que envolve um pavimento de concreto ou um bloco de concreto? Pessoal, estudem as normas. Tem a norma 6136 e a norma 12118, que é de blocos e pavimento. Estudem essas normas, deem uma lida nelas lá, vão atrás dessas informações, entendam para você saber exatamente o que você está produzindo e o que você está vendendo. A partir do momento que você dominar o teu produto, isso vai te favorecer nas vendas, na produção, em vários outros sentidos. Então a gente tem visto muitas pessoas que estão fabricando blocos e pavimentos de concreto, não entendem nada de norma. Galera,
galera, muitas das vezes estão perdendo um dinheiro lascado. Então assim, entender da norma, entender o conceito da norma vai te favorecer e muito. Vamos lá, dinheiro no bolso, galera. A norma te ajuda a colocar dinheiro no bolso porque vai te prevenir de vários problemas, produto sempre com qualidade. O que precisa de fato ter de qualidade um produto para atender as normas? Muito importante estudar as normas. E a contrária também é verdadeira. Às vezes você está fazendo um produto tão bom, um bloco tão bom, que está muito além daquilo que a norma pede. Você também está deixando de ganhar dinheiro. Então, vai montar uma fábrica de bloco e estuda as normas. Isso aí é uma regra básica, tem que estudar as normas, tá, galera? Qualquer dúvida sobre as normas, na nossa imersão a gente fala muito sobre normas. Então, o link está aqui embaixo também, pode entrar na nossa imersão lá. Lá a gente fala muito sobre norma, a gente discute a norma, a gente faz ensaios, a gente mostra vários conceitos. Um outro detalhe importante, para você que está interessado em entrar no ramo, dá uma olhadinha na imersão. A imersão tem vários conteúdos lá, são mais de 10 aulas, 3 horas cada aula, são mais de 30 horas gravadas de aula que a gente fala sobre norma, sobre máquina, a gente fala sobre traços, sobre componentes, o que uma fábrica precisa ter, nota fiscal, marketing, a gente fala de tudo para uma fábrica, para você, antes de montar a fábrica, assistir. Analisa lá, veja se isso faz sentido para você ou não. Se você olhar a imersão e olhar, cara, gostei desse ramo, achei interessante, é isso que eu quero para minha vida, beleza. Assim como você também pode olhar lá e falar, cara, acho que não é para mim esse negócio. E tá tudo certo. O nosso objetivo é que você que entra ali do outro lado, for entrar no ramo, entre fazendo o produto bom. Fazendo o produto bom, o mercado vai ser bom para todo mundo. Todo mundo que entra e faz porcaria, avacalha o mercado de todo mundo. E eu tenho certeza que você tá aí do outro lado, você também não quer entrar para fazer porcaria, você quer entrar para fazer coisa boa. Então dá uma olhadinha lá na imersão e veja se faz sentido para você ter ou não ter uma fábrica de blocos. Acredito que vai ser bem interessante. Investimento da imersão é muito mais barato do que uma fábrica de blocos, pode ter certeza disso. Agora nós vamos falar de equipamento, que geralmente quem tá aqui quer ouvir falar de equipamento. Galera, eu não vou falar dos nossos equipamentos específicos. Você precisa entender de fato o que você vai precisar e qual vai ser o equipamento que vai melhor te atender. Obviamente que eu quero te vender uma máquina, mas às vezes eu também tenho máquinas que não atendem a sua expectativa ou até mesmo a sua condição financeira. Mas a escolha correta dos equipamentos, das empresas que vão te dar o suporte, vão te dar a assessoria, ela é fundamental. Entenda que no início de um processo de uma fábrica de blocos, existem diversas dúvidas, diversas dificuldades. Vai acontecer vários problemas. Então você ter o suporte de pessoas, de empresas corretas e sérias que vão te ajudar a você fazer o teu negócio deslanchar é fundamental na escolha do equipamento que você vai fazer. Então o equipamento que você vai escolher, além do equipamento, analisa todo o contexto, todo o conjunto, né? Quem grava vídeo, quem faz imersão, quem ajuda você nesse sentido, analise esses pontos. Brincadeiras à parte, mas a escolha do equipamento ela é fundamental. Perguntem para todas as empresas o que teu equipamento tem de melhor, o que você entrega, o que não entrega, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Vejam qual que é o domínio de quem está te vendendo o equipamento tem sobre normas, sobre fábricas de bloco. Entendam todo esse conceito para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Mas lembre-se, a escolha errada do equipamento, ele pode separar uma empresa de sucesso e uma empresa que vai falir. Então, e não achem que é difícil quebrar, já é fácil quebrar com tudo certinho. Se você pegar um equipamento que talvez não atenda aquilo que de fato você precise, você vai ter sérios problemas. Então estudem bem, analisem bem, entendam todos os conceitos para vocês poderem fazer a melhor escolha possível. E finalmente, galera, para você que está em dúvidas, eu sou prova viva e para falar para vocês que o mercado ele está muito aquecido. Tem várias pessoas no mercado falando que o mercado está muito aquecido, o mercado é muito bom. O nosso ramo dá lucro. Porém, galera, você tem que começar com o pé direito. Você tem que entender todo esse conceito que envolve uma fábrica, desde normas, desde custos, as planilhas, faz todo esse estudo antes de fato de comprar os equipamentos e montar a fábrica. Faça um planejamento. O planejamento ele vai te assegurar várias etapas do processo. Deixa a ansiedade um pouquinho de lado e vamos colocar a mão na consciência, afinal de contas é muito dinheiro envolvido para você investir de qualquer maneira, comprar qualquer equipamento, entrar no mercado sem saber o que é norma, sem saber o que é um bloco de qualidade, o que é um pavimento de qualidade, entender todo esse conceito. Mas o mercado ele está muito aquecido e o conselho que eu posso dar para vocês, o mercado está carente, tá faltando produto de qualidade no mercado, isso é nítido, a gente tem rodado o Brasil inteiro, a gente vê
Muitas pessoas reclamando da falta de qualidade no Brasil. Um conselho para você é só fazer o básico. Se você fizer o básico, você já vai estar melhor do que muitas pessoas. Luiz, mas o que é o básico? O básico é só seguir o que a norma diz. Blocos de classe C, 3 MPa. Blocos estruturais, 6, 8 MPa. Tem que ver o que vão te exigir. Pavimento de concreto, galera, é 35 MPa. Não tem esse papo de 20, 25. Isso aí é fora de norma. Quer entrar no ramo, ter sucesso, faturar alto, foca sempre na qualidade de fazer somente o básico. Básico, o que é o básico? Aquilo que a norma te exige. Se existe uma norma no Brasil é porque já foi estudado sobre a norma e a norma te diz o que é o mínimo necessário para você ter qualidade. Galera, segue a norma, estejam amparados pela norma, por qualidade. Foca sempre na qualidade. A qualidade, a gente costuma dizer, a qualidade sempre vende. É difícil fazer a primeira venda por qualidade, porque geralmente qualidade agrega valores. Agrega valor, fica mais caro. Então, a primeira venda geralmente é difícil fazer. Porém, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e por aí vai, é muito mais fácil. Vender por preço, tu vende só uma vez. Tu vendeu por preço a primeira vez, provavelmente teu cliente vai receber o produto, não vai gostar, não compra mais. Então, focar sempre na qualidade é o segredo do sucesso. E entender todos esses pontos que a gente falou aqui também vai te evitar vários problemas. Qualquer dúvida, chama a gente aqui, manda mensagem aqui, entra em contato com o nosso time comercial, pode me chamar também, que a gente vai ser um prazer bater um bate-papo com vocês, ter uma reunião, explicar todos os processos. Então, fica aqui meu agradecimento a todo mundo e até o próximo vídeo, hein, galera?